Oi gente, tudo bem com vocês? Sou a Maia e sejam bem-vindos à TV Maia São. No vídeo de hoje a gente vai ter uma história de atores completamente diferente. Eu vim falar sobre o melhor autor do Brasil, que eu estou falando do Nelson Rodrigues. Eu vou comentar sobre a história dele aqui. Eu não vou falar sobre todas as obras que ele fez aqui, tá, gente? Mas eu vou contar a história dele, como foi a história dele aqui no Brasil, principalmente. Então, mas antes de começar, por favor, deixa seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Agora sim, vai lá pro vídeo. Nelson Falcão Rodrigues nasceu no dia 23 de agosto do ano de 1912 em Recife, Pernambuco. Ele foi escritor, jornalista, romancista, teatrólogo, contista e também cronista, principalmente de costume de futebol brasileiro. Ele foi considerado o mais influente dramaturgo do Brasil. Ele foi nascido no Recife, Pernambuco, e ele é do quinto filho de 14 filhos. Nelson se mudou para o Rio de Janeiro, ainda criança, onde viveria por sua vida. Seu pai era deputado federal e jornalista, Mário Rodrigues. Sua infância foi marcada por este clima e pela personalidade de garoto retraído, e era um leitor compulsivo em livros românticos do século XIX. Nesta época ocorreu também para Nelson a descobrir futebol, uma paixão que ele tinha por toda a sua vida, principalmente implicou a sua vida no ramo de comentarista, né? Na década de 1920, ele, Mário, fundou o Jornal da Manhã após romper com Edmildo Mittercult, não sei se eu falei certo o sobrenome dele, e seria o jornal do pai que o Nelson começaria sua carreira jornalística. Seção política, principalmente, com apenas 13 anos de idade. Relatos de crimes passionais e pacto de morte entre casais apaixonados incendiavam o adolescente Nelson, que utilizaria muitas suas histórias reais que cobriria suas crônicas futuras. Neste período, a família Rodrigues conseguiria atingir uma relação financeira estável, dando para o bairro da Copacabana. Como cronista esportivo, Nelson escreveu textos sobre o Fluminense Futebol Clube, do qual ele era fã. A maioria dos textos eram publicados no Jornal de Esportes, junto com seu irmão Mário Filho. O Nelson foi fundamental para o Fla-Flu, que foi conquistado o prestígio de grandes clássicos de futebol brasileiro. Nelson criou vários personagens fictícios, como Gravatinha, de Sobrenatural Almeida. Sobre a sua fase de juventude, Nelson seguiu seus irmãos Milton Mário Filho, Roberto, integrado à relação do novo jornal. Ali continuou escrevendo páginas de política, enquanto Mário Filho cuidava dos esportes. Já Roberto, ele era ilustrador, onde foi divulgada a separação da Silvia Serafim e João Tribal Júnior, assinado pelo Porto Oreste Barbosa. A matéria provocou uma tragédia, Silvia, cujo nome foi exposto na reportagem, invadiu a redação de crítica e atirou em Roberto. Uma arma comprada no mesmo dia, Nelson principalmente testemunhou a morte de Roberto. Após a morte de Roberto, Silvia, apoiada pelas presas concorrentes,
ela foi absorvida do crime. Durante essa época, começou a Revolução 30. A redação de crítica do jornal deixou de existir. A família mergulha em decadência financeira. Foram anos de fome e dificuldades para todos e poucos afinados ao novo regime. A família demorou anos para recuperar dos prejuízos causados pela tuberculose. Ajudado pelo Mário Filho, Nelson trabalhou no jornal O Globo e apenas sem salário. Apenas em 1932 que Nelson foi efetivo como repórter jornal. Um tempo depois, Nelson descobriu a tuberculose. Ele foi tratar na cidade de Campos de Jordão em um sanatório de lá. Algum tempo depois, recuperado, Nelson volta para o Rio de Janeiro, volta a trabalhar na seção Cultura do O Globo, fazendo críticas de óperas. Lá, no caso, ele foi editor de suplementos juvenil da Globo. Além de editar, Nelson autorizou algumas histórias e quadrinhos para o suplemento, entre elas uma versão de Fantasmas de Canterville, de Oscar Wilde, com desenhos de Alceu Pena. A partir da década de 40, Nelson dividiu entre o emprego da O Globo e a elaboração de peças teatrais. Em 1941, escreveu A Mulher Sem Pecado, que principalmente estreou zero sucessos, e tempo depois assinou a revolucionária Vestido de Noiva. Foi um sucesso estrondoso. Durante a vida adulta do ano de 1940, ele se casou com Elza Betânia, colega de redação, com quem teve 2 filhos, o Geoffrey, de 1941, e também Nelsinho, que nasceu no ano de 1943. Um tempo depois, ele abandonou o casamento. Naquela época, ainda não tinha o divórcio legalizado no Brasil. Ele se envolveu com outras mulheres, e entre elas, Orlando dos Santos, com quem teve 3 filhos. Maria Lúcia, que nasceu de 1952, Sônia, 1955, e Paulo César, de 1957. Nelson, principalmente, envolveu com Lúcia, casada, e ele, principalmente, ainda teve relacionamento. E teve uma filha, Daniela, que principalmente assumiu a paternidade um tempo depois. No ano de 1945, abandonou O Globo e passou a trabalhar nos Diários Associados, um jornal, um dos veículos de propriedade de Assis. Começou a escrever o primeiro folhetim, Meu Destino é Pecar. O sucesso de o folhetim alavancou as vendas de O Jornal. Estimulou ele, no caso, a escrever a sua terceira peça, Álbum de Família. Em 1946, o texto da peça foi censurada e pela Federal. Essa peça só foi lançada em 1965. Em 1948, estreou a peça Anjo Negro, que possibilitou adquirir uma casa no bairro Andarai. No ano de 1945, estreou a peça Doroteia. Em 1950, passou a trabalhar no jornal de Samuel Weiner. De uma hora, jornal Nelson escreveu contos de A Vida Como Ela É, seu maior sucesso jornalístico até hoje. Na próxima década, passou a trabalhar recém-fundada TV Globo, participando da bancada da grande resenha esportiva Fácil, a primeira mesa redonda sobre futebol na televisão brasileira. Em 1967, passou a publicar suas memórias no mesmo jornal, Correio da Manhã. Nos seus últimos anos de vida, aos 30 anos,
consagrado como jornalista e teatrólogo, a saúde dele decaiu por causa de problemas gastroenterológicos e cardíacos, e era portador. No mesmo período, coincide os anos de regime militar que Nelson sempre me apoiou. Como cronista, o jornal O Globo atacava o regime chamado Dom era Câmara de Falsário, ex-católico de arquebispo vermelho. Nelson vivia com sua esposa Elsa. Ironicamente, após que o divórcio ser legalizado, ele faleceu aos 68 anos de idade, explicações cardíacas. Foi enterrado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Ao longo de sua carreira, ele lançou 17 peças teatrais, dividindo como categorias como peças psicológicas, místicas, cariocas, crônicas e ainda mais novelas, filmes e séries e minisséries que ele lançou atualmente. Então, essa foi a história de Nelson Rodrigues. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, que gostam sobre histórias de autores, comente aqui embaixo e curte esse vídeo. E principalmente não esquece de deixar o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? E é isso. Um beijo, forte abraço. Tchau!